Então, hoje nós vamos falar da NR4, do SESMIT, que é o Serviço Especializado em Medicina e Segurança do Trabalho. Quais são os profissionais que compõem o SESMIT? Engenheiro de segurança, técnico de segurança do trabalho, médico do trabalho, enfermeiro e auxiliares. São esses profissionais que vão atuar dentro do SESMIT, da empresa ou organização. Como é que eu vou definir a quantidade ou qual profissional que eu vou ter que ter na minha empresa? Tem um quadro dentro da NR4 que mostra, de acordo ali com o grau de risco e também com a quantidade de funcionários, que vai definir quais os profissionais eu preciso e a quantidade desses profissionais. Então, quantos engenheiros eu vou precisar de segurança, quantos técnicos de segurança, quantos enfermeiros, quantos médicos. Ou seja, o primeiro profissional, geralmente, que vai entrar na empresa para atuar é o técnico de segurança. Então, técnico de segurança, você tem lá grau de risco 1, 2, 3 e 4 e a quantidade de funcionários. Então, dentro dessa tabela da NR4, ela vai mostrar quantos profissionais que você vai ter para cada área de atuação. Então, chegou um determinado número de funcionários, você precisa de mais um técnico. Aumentou mais, você precisa de um engenheiro para coordenar esses técnicos. Aumentou mais, precisa também do médico. Aumentou mais o número, precisa de um enfermeiro, de um auxiliar, e por aí vai. Então, essa tabela, ela é bem simples. Vai estar lá a quantidade de funcionários que a empresa tem, até o número de funcionários, ela vai precisar de X profissionais, tais funções. Passou desse número, vai precisar de outros profissionais dessas funções também aí dentro da empresa ou organização. Qual que é a responsabilidade do SESMIT? Primeiro, o engenheiro de segurança, quando a empresa tem ali, por exemplo, um técnico de segurança só, ele que vai ficar responsável pelas atividades, para contratar as empresas que vai fazer alguma consultoria. Então, o SESMIT, de forma geral, em conjunto, né, um engenheiro fazendo essa coordenação, vai ter que, primeiro, elaborar um inventário de riscos das atividades. Ou seja, primeiro fazer um programa de gerenciamento de risco, um mapa de processo. Acompanhar esse plano de ação do gerenciamento de riscos é função do SESMIT também. Implementar medidas de prevenção prioritárias no ambiente de trabalho. E também uma coisa que é muito importante, que é a responsabilidade do SESMIT, que é o Serviço Especializado em Medicina e Segurança do Trabalho, é monitorar metas e indicadores de segurança ocupacional, que através desses indicadores que vai dar o norte de como é que está essa gestão de saúde e segurança da empresa ou organização. Então, quando nós falamos da questão de orientação, de conscientização, o SESMIT, ele vai ter que atuar como um papel educador dentro da empresa. Ou seja, hoje nós temos aí 38 normas regulamentadoras, mais milhares de NBRs, de instruções técnicas de corpo de bombeiro, que os profissionais de segurança do trabalho têm que dominar de fato essas normas. E o papel é dominar e facilitar o entendimento das pessoas que não são da área de segurança. Então, por exemplo, quando nós falamos de métodos de ensino, de treinamentos, é fundamental a capacitação técnica para o uso, por exemplo, correto de EPI, em máquinas, operação de máquinas, equipamentos são exemplos aí que o técnico de segurança vai fazer, né, capacitar, treinar as pessoas dentro aí de uso de EPI, de operação de máquina, de integração de segurança. O DDS também é uma ferramenta muito importante para os profissionais do SESMIT, os diálogos de segurança para alinhar os riscos do dia. Então é muito importante a presença do profissional de segurança do trabalho dentro desse DDS, palestras de conscientização sobre saúde, prevenção e doenças. É uma atribuição de qualquer membro que faça parte do SESMIT, seja engenheiro, médico, técnico de segurança. Todas essas pessoas podem fazer, por exemplo, uma palestra relacionada à área de segurança do trabalho. Quais os objetivos, por exemplo, quando nós falamos de treinamentos, de capacitação técnica? A gente vai garantir que cada colaborador ele entenda os riscos do ambiente de trabalho e principalmente os riscos específicos da sua atividade. Boa noite, Edson Santos, seja bem-vindo. O Edson está falando que para ensinar a cultura de segurança para os colaboradores, ele sempre usa a psicologia do trabalho. Muito bacana, o Edson Santos, esse comentário seu. Ele está falando que faz palestra mostrando a importância deles, de volta para casa. Essa questão da psicologia hoje, ela está muito forte, principalmente
Porque, Edson, nós temos aí dentro dos acidentes que acontecem, grande parte dele por comportamento de risco das pessoas. Então, quando a gente põe a psicologia do trabalho em ação, através dos treinamentos, dos DDS, das integrações de segurança, isso faz com que a gente fale do comportamento humano, as decisões que as pessoas vão tomar. E é uma puta de uma dica essa que você está dando aí, para as pessoas trabalharem essa questão comportamental envolvendo a psicologia do trabalho. É muito importante mesmo. Obrigado pela sua participação. Quando nós falamos, por exemplo, do diálogo de segurança, que é uma ferramenta que pode levar, como o Edson falou, informações relacionadas à psicologia do trabalho, o DDS ele vai promover ali a cultura de segurança, que é a responsabilidade de todo mundo. A mudança de cultura são todas as pessoas dentro desse processo. E também questão de palestras, conscientização, vai reduzir, com certeza, quando a gente consegue ter essa rotina, esse hábito de fazer esse tipo de trabalho, vai reduzir ali o número de acidentes através do conhecimento e também da prevenção ativa. O colaborador ele consegue entender o porquê que ele tem que trabalhar de forma segura, por que ele tem que tomar boas decisões no ambiente de trabalho. Então, nós temos que entender que o conhecimento é a ferramenta mais forte da segurança. O colaborador conhecer, de fato, como o Edson está falando aí, né? Mostrar para eles que eles precisam retornar para casa para quem realmente os amam e para isso é importante passar. Com certeza, esse tipo de abordagem, né? Quando a gente fala dos sentimentos, você falou da psicologia, né? A gente tem um lado esquerdo e um lado direito do cérebro. Um lado a gente trabalha mais informações e dados, o outro mais sentimentos e emoções. Então, quando você usa essa abordagem de falar de família, de filho, de esposa, de mãe, de pai, de irmão, isso mexe com as pessoas. Isso mexe muito com as pessoas, porque se um colaborador, por exemplo, ele está ali num risco grave e eminente dentro de uma atividade, a vida e a integridade física dele está sempre acima da produção. Por quê? Ele tem uma família esperando ele. Ele tem uma filha, um filho, uma mãe. Então, isso, de fato, né, ele tem que entender que ele tem que ter o poder de interrupção. O SESMIT deve propor a interrupção imediata de atividades ao constatar situações que ameaçam a vida ou a saúde dos trabalhadores. É um dos nossos papéis. Quando se fala de risco grave e iminente. Exemplo, uma pessoa fazendo uma atividade em altura sem o cinto de segurança ou sem uma linha de vida adequada, é um exemplo de risco grave e iminente. Essa pessoa pode cair e virar óbito. Então, de fato, o que levou aquela pessoa a estar ali em cima sem o cinto? Ele tem um treinamento adequado? Ele tem os exames adequados? Ele tem a estrutura adequada para fazer aquela atividade? Isso que a gente tem que verificar. O nosso amigo Putudexa está falando que técnico de HSST acabou de ser formado há meses atrás. Bacana, meu amigo. Seja bem-vindo à nossa live. Obrigado por comentar, por participar. Mande sua pergunta, a sua participação é muito importante para a gente. Algumas medidas corretivas também, que nós, como profissionais de segurança do trabalho, fazemos parte do SESMIT, né? A retomada do trabalho, quando a gente paralisa, ela só é permitida após a adoção de medidas de controle que vão eliminar ou neutralizar aquele risco ou perigo identificado. É muito importante essa questão. Às vezes a gente paralisa uma atividade de risco grave e iminente e tem que corrigir para ela voltar a acontecer. E ela só pode voltar a acontecer se for verificado que a situação, né, está controlada ali, as medidas de controle são de fato efetivas ali dentro da empresa. O Edson falando que gosta de estar em campo, acompanhando as atividades para orientar. Muito importante esse trabalho que você faz de orientação, de estar próximo ao pessoal. É importante esse apoio para o pessoal que está na operação. Depois você comenta para a gente que você é de construção civil, é de indústria, comenta o ramo que você está atuando aí dentro da segurança do trabalho. Então, é importante o SESMIT ter uma integração com a CIPA e também os programas. Então, manter interação com a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, fazer a CIPA funcionar de fato, a CIPA não ser apenas uma ferramenta que não se utiliza na empresa.
O SESMIT tem que acompanhar e participar ativamente das ações do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, ou seja, verificar os exames dos colaboradores se estão em dia, ter um cronograma, né, para a realização desses exames, né, um plano de ação efetivo. E também, o que é muito importante, compartilhar informações relevantes para a prevenção de outros setores da empresa. Né? Então, a união entre segurança, a parte técnica, a CIPA, a parte médica, isso tudo facilita para a gente conseguir fazer a prevenção de forma adequada e efetiva dentro das empresas. O Butudex está falando como fazer para fazer no meu primeiro dia de trabalho como técnico. Olha, muito importante a sua pergunta, eu agradeço. Quando você inicia dentro de uma empresa, meu amigo, o que você tem que fazer? Primeiro, tem o SESMIT lá? Tem outros técnicos com você, mais experientes? Tem um engenheiro com você? Alguém que vai te ajudar? Se tem, ótimo. Você vai seguir ali o plano de trabalho que essa pessoa tem que te passar, que ela tem que te orientar. Agora, vamos supor que quando você chega numa empresa, você está sozinho. Qual que é o primeiro passo? Conhecer o processo operacional. O que a empresa faz? Esquece a segurança. Procura saber o que a empresa faz. É uma construção civil? Faz prédios, por exemplo? Faz atividades de movimentação de terra, por exemplo? Uma terraplenagem? É uma indústria automotiva? É uma empresa de logística? Beleza. O que faz? Entenda o processo. Com o supervisor de produção, com o encarregado, entenda o processo operacional primeiro. Depois que você entender o processo operacional, o que a gente chama de mapa de processo, entender como que as coisas funcionam, conhecer todas as pessoas de todos os setores, se apresentar para essas pessoas. Isso é importante, essa questão da comunicação. E aí, quando você conhece o processo, conhece tudo, verificar quais os documentos que a empresa tem, quais documentos obrigatórios que a empresa precisa. Então, de dica para você, verificar se tem o PGR lá na empresa, se tem o PCMSO, se a empresa tem o diálogo de segurança, se é realizado, se a empresa tem alguma ferramenta de inspeção, checklists, procedimentos. E aí você vai inteirando, lê os documentos que a empresa tem, verifica se tem algumas ações que ficaram paradas ali com relação à saúde e segurança do trabalho. Então, quando você começa na área, você precisa de ter um apoio, tá? Seja de uma consultoria ou até mesmo de um profissional que está ali dentro, que é mais experiente. Então, é muito importante. Agora, se não tem, você tem que se virar nos 30. Se vira nos 30, né? Tinha esse programa lá do Faustão. Então, é importante ter essa percepção de saber que, às vezes, você mandar uma mensagem para a gente aqui no direct, se tiver dúvida, para outros profissionais, fazer network com outros profissionais mais experientes, e aí você vai conseguindo ficar mais graúdo na área, mais experiente, com mais cancha, tá? Através de não ter medo, de fato, mas quando tiver uma decisão que você vai tomar, não tome sem conhecimento técnico, sem pesquisar, sem verificar, sem pedir opiniões de outros profissionais. Então, em cima do que você está falando, como que o SESMIT, por exemplo, é dimensionado? Muita gente pergunta. Primeiro, como é que eu vou dimensionar o SESMIT? Alguém sabe? Comenta aí como é que é dimensionado o SESMIT. Comenta pra gente. O Edson Santos, primeiro entender o operacional e depois ir para a documentação. Se caso não tiver, implementar. É isso mesmo. É um caminho. É um caminho. São muitas variáveis, né, Edson, que a pessoa vai encontrar aí dentro da área de segurança. Então, duas informações importantes para dimensionar o SESMIT. Quando eu falo dimensionar o SESMIT, gente, é saber quantos profissionais que eu preciso, qual o profissional que eu preciso. Eu preciso de técnico? Eu preciso de engenheiro nessa empresa? Eu preciso de médico? Eu preciso de enfermeiro ou auxiliar de enfermagem? Então, primeiro, eu tenho que saber o número de empregados, a quantidade de profissionais do SESMIT aumenta conforme o total de trabalhadores no estabelecimento ou organização. E também o grau de risco. O grau de risco, nós temos o grau de risco 1, 2, 3 e 4. Certo? É o que a Amor e Esperança, não sei o seu nome, depois se escreve o seu nome aí, tá como Amor e Esperança. Acabou de falar. NR4. Tem uma tabela na NR4 que vai mostrar, de acordo com o número de funcionários e o grau de risco,
você vai definir quantos técnicos de segurança você precisa, se precisa de engenheiro, se precisa de médico, se precisa de enfermeiro. Então, para ter o quê? Um equilíbrio técnico. Mais risco e mais pessoas, mais proteção especializada. Ou seja, quanto maior o risco da minha empresa e quanto maior o número de funcionários eu tenho, mais profissionais eu vou precisar. Lembrando que nós falamos, quais são os profissionais que podem fazer parte do SESMIT? Técnico de segurança, engenheiro de segurança, médico do trabalho, auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem ou enfermeiro do trabalho. Então, são os profissionais que compõem o SESMIT e o dimensionamento tem uma tabela dentro da NR4. Algumas modalidades de SESMIT que são conhecidas, né? Sim, o Edson está falando que precisa saber o KNAI e o grau de risco. Perfeito. Só que, por exemplo, se você já tem o grau de... Para você achar o grau de risco, você tem que... Muito bem lembrado pelo Edson isso aí, tá? Se você... Como é que você vai saber, né, o grau de risco da empresa? Através do KNAI. Né? Então, tem lá a tabela do KNAI, com o KNAI e o grau de risco na frente. KNAI é específico ali da empresa e tem um grau de risco. E aí, com o grau de risco da empresa, você vai consultar a NR4, com o número de funcionários, você acha o que precisa. Tá? Então, eu que agradeço aí, meu amigo. É Putudexa mesmo, né, o seu nome? Depois você coloca o seu nome aí direitinho para a gente entender, né? A gente agradece aí por você ter acompanhado. Quais são essas modalidades SESMIT? Por exemplo, o SESMIT, quando a gente fala que ele é individual, ele é constituído para um único estabelecimento que se enquadre no dimensionamento obrigatório da norma. Ou seja, a empresa tem o seu corpo técnico ali específico, é o mais comum. Eu tenho uma rede de supermercados que tem ali 200 funcionários e aí tem um técnico de segurança lá junto. É o individual. O regionalizado, aquele que vai atender estabelecimentos de uma mesma empresa, na mesma unidade de federação, centralizado suporte, que são o famoso corporativo, certo? Regional, e eu tenho um corporativo ali que toma conta. E também estadual, que é organizado quando o somatório de trabalhadores de todos os locais no estado atinge o limite da norma. Então, tudo isso, gente, tem que consultar a norma, tá? Para saber. Quando tem uma empresa em outro estado, então tem que consultar a norma para fazer esse dimensionamento, ok? Obrigado, Edson, pela participação, um abraço. Amanhã você volta aí de novo às 18 horas. Então, alguns SESMIT também são compartilhados, né? Organizações da mesma atividade podem unir recursos para uma proteção mútua. Então, alguma empresa que tem uma mineradora, por exemplo, que contrata uma empresa para fazer as inspeções, as verificações. Essa empresa vai ser específica para verificar todas as atividades de todas as terceiras. Ok? Um abraço, obrigado. O Domingos Pedro Paulo. Dexa é o nome das redes sociais. Legal. Parabéns aí pela participação sua. Muito obrigado. O SESMIT também é importante a questão do registro e da transparência. Ou seja, obrigatoriedade de registro eletrônico do SESMIT através do portal gov.br. Ou seja, eu tenho que registrar os profissionais que estão na empresa, que estão registrados. Informações ali detalhadas dos profissionais. CPF, qualificação e número de registro profissional. Tem que ter essa informação. Então, se eu tenho lá engenheiro, médico, técnico, tem que ter informação de todos e fazer esse registro. Dados atualizados sobre o grau de risco e o número de trabalhadores atendidos por unidade tem que estar nesse registro do SESMIT. Divulgação do horário de trabalho de cada integrante da equipe especializada também tem que estar nesse registro. É muito importante. Algumas empresas passam batido na hora de fazer o registro e é uma não conformidade. Então isso é o quê? Um compromisso de todos. O SESMIT é o maior aliado no dia a dia. São profissionais especializados que vão estar ali. Então, respeitar as orientações, participar das ações de segurança, é de fato um dever compartilhado, né, que salva vidas e vai garantir o futuro de todos os profissionais. Então, a parceria técnica, quando tem o SESMIT dentro da empresa, a proteção ativa, porque tem pessoas ali para cuidar, para fazer essa gestão, e também o retorno seguro para casa, como o nosso amigo Edson destacou. Então, a NR4 é uma norma onde nós, profissionais de segurança do trabalho, a gente tem que saber consultar ela,
para definir, ó, quantos profissionais que precisa aqui. Às vezes a empresa subiu o número de funcionários, você está trabalhando sozinho e já tem que ter mais um técnico, você passou batido porque não consultou a norma. Então sempre é bom, né, tá verificando aí, já ter, né, bem planejado quando tiver um crescimento da empresa e que precisar de mais profissionais para auxiliar você como profissional de segurança do trabalho. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Qual que é o objetivo da CIPA? Qual que é o campo de aplicação? É o que nós vamos falar a partir de agora. De fato, a CIPA ela tem o objetivo de prevenir acidentes, de promover a vida, de ajudar a ter um ambiente mais saudável, longe de doenças ocupacionais, de acidentes também. Então, toda empresa, organização pública, administração direta, indireta, que possui empregados regidos pela CLT, tem que ter a CIPA. Então, a CIPA ela teve uma mudança em 2023, que é a inclusão do termo assédio. Então, era a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Agora, o correto se falar é Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. Então, no nome e também nas atribuições da comissão, além de verificar essas condições no ambiente de trabalho, a questão de assédio moral, assédio sexual dentro das empresas. Então, amplia o escopo para a saúde e também os fatores psicossociais. O que é importante? Quando nós falamos de prevenção ao assédio e à violência, a CIPA ela deve incluir temas sobre prevenção e combate ao assédio sexual dentro das empresas e outras formas de violência dentro das atividades. Então, esse tema ele deve, de fato, ser integrado às práticas cotidianas da comissão. A questão do assédio moral, por exemplo, que é comum em grandes empresas, em grandes indústrias, a CIPA tem que ajudar nesse papel. Não se limitando apenas a palestras anuais. Tem que ser um trabalho vivo, um trabalho constante. Então, quando nós falamos de ambiente seguro, o trabalho em conjunto com o SESMIT, que a gente falou mais cedo, ele é muito importante. A CIPA trabalhar junto com o SESMIT. E às vezes a CIPA ela não faz o papel dela. Às vezes as pessoas que fazem parte da CIPA estão ali apenas para ter estabilidade. Então o SESMIT, de fato, ele tem que fazer a CIPA agir ativamente para conseguir, né, ter uma estrutura, né, ter uma participação ativa no ambiente de trabalho e atuando de forma preventiva. Quando nós falamos, né, da composição da CIPA, da constituição, da estruturação, ela é composta por representantes dos empregados e dos representantes dos empregadores. Os representantes do empregador é aquele designado pelo próprio empregador. Então, primeiro passo, a gente define ali, de acordo com a NR5, quantos membros titulares e quantos membros suplentes, e aí a empresa vai definir quem que vão ser os representantes do empregador, escolhido pela empresa. E tem também os representantes dos empregados, que vão ser o quê? Participar de um processo eleitoral. A pessoa vai se candidatar, igual política mesmo. Vai lá, faz a inscrição, tem um período, os prazos ali para fazer a inscrição, ela faz a inscrição, se ela tiver ali um potencial para ser membro da CIPA, e ela pode ser eleita de acordo com a quantidade de votos que ela vai receber e a quantidade de vagas que tem também. Quando nós falamos de dimensionamento, o quadro da NR5 que vai dar esse norte, ou seja, o número de membros é definido pelo cruzamento do CNAE. A empresa com o número total de empregados no estabelecimento. Então, de acordo com o CNAE e o número de funcionários, eu vou ter ali, dentro da NR5, essa tabela que vai me mostrar quantos membros titulares e quantos suplentes. Quando nós falamos do mandato dos membros da CIPA, né, o mandato tem a duração de 1 ano, sendo permitida apenas uma reeleição consecutiva para os membros eleitos. Então, se eu candidatar para a CIPA de uma empresa e ganhar, eu vou poder candidatar mais uma vez no próximo ano, eu posso candidatar novamente, e depois eu não posso mais ter uma reeleição, é apenas uma reeleição. E a questão da estabilidade, que muita gente pergunta, ou seja, é vedada a dispensa arbitrária
da pessoa, do empregado eleito desde o registro da candidatura até um ano após o final do seu mandato. Ou seja, basicamente, a pessoa que entra na CIPA, ela vai ter ali 2 anos de estabilidade, tá? É um ano de mandato e 1 ano de estabilidade, 2 anos total. Então, como é que funciona essa questão aí do processo eleitoral? Quando eu vou convocar a CIPA, eu tenho que fazer a convocação para as pessoas participarem do processo eleitoral com mínimo de 60 dias antes do término do mandato atual. Eu tenho que montar ali uma comissão eleitoral que tem que ser constituída pelo vice-presidente para organizar o processo. Essa comissão eleitoral é muito importante. Pessoas da empresa, de recursos humanos, de manutenção, da produção, que vão fazer parte dessa comissão eleitoral. A inscrição, a pessoa tem um período mínimo de 15 dias corridos abertos a todos os empregados, tem que deixar disponível. Abertos a todos os empregados, tem que deixar disponível. Abertos a todos os empregados, tem que deixar disponível. A votação, o voto é secreto. O Amor e Esperança falando que CIPA, CIPAT, SESMIT, união perfeita, com certeza. Muito obrigado pelo comentário. Então, a votação, o voto, ele é secreto, realizado em dia normal de trabalho, respeitando aí os turnos. O quórum, mínimo de 50% de participação dos empregados, ou seja, para ter a eleição ela ser validada, se eu tenho lá 100 funcionários, tem que ter no mínimo 50 pessoas participando. Tá? Caso não atinja 50%, o segundo dia exige a participação de 1/3. Tá? Então é muito difícil de não atingir esse 50%. Eu nunca vi. Com 22 anos aí na área de segurança do trabalho, eu nunca vi ter um número inferior de 50% de pessoas participando de uma eleição da CIPA. Como é que funciona a CIPA? A rotina. Tem que ter ali as reuniões ordinárias, né, realizadas mensalmente, presenciais ou até mesmo remotas, garantindo a participação de todos. Reuniões extraordinárias, quando acontece um acidente grave ou quando alguém solicitar formalmente para tratar de algum assunto que envolva prevenção de acidentes e assédio. Atas e deliberações. Toda reunião tem que ter uma ata no final. Essa ata ela tem que ser assinada e disponibilizada para todas as pessoas que participaram dessa reunião da CIPA. E a questão do processo de tomada de decisão. Todas as decisões da CIPA têm que ser de preferência por consenso. Ou seja, as pessoas ali todas vão concordar de forma consensual. Caso não ocorra, tem que ter uma votação interna ali para definir alguma questão relacionada à Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Os treinamentos dos membros da CIPA é muito importante. Então, qual que é o conteúdo programático do treinamento do membro da CIPA? Eles vão ter que ver situações relacionadas ao estudo do ambiente de trabalho, as condições de trabalho e riscos do processo produtivo. Então, ou seja, o membro da CIPA tem que conhecer de risco físico, de risco químico, de risco biológico, de risco de acidentes, de riscos ergonômicos, dos fatores de riscos psicossociais, tem que estar dentro do conteúdo programático do treinamento da CIPA, tem que ter noções sobre acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Metodologia de investigação de acidentes também é algo que é obrigatório dentro do conteúdo programático, porque quando você é membro da CIPA, quando acontece um acidente, você pode ser convocado para participar da comissão ali que vai fazer a investigação do acidente. Princípios gerais de higiene do trabalho e medidas de prevenção, ruído, poeira, vibração, ou seja, a noção também inclusão de pessoas com deficiência e reabilitados, é importante. Tem essa questão hoje de pessoas com deficiência, os PCDs, que tem uma porcentagem ali de empregados que a empresa é obrigatória ter essas pessoas. E também prevenção e combate ao assédio sexual e outras formas de violência. Canais de comunicação para denúncia, a CIPA tem que interagir com isso. Boa noite, Manu. A Manu está perguntando em relação à NR1, que inclui a área psicossocial nas empresas. Como é a sua forma de medir? Muito boa pergunta, Manu. Primeiro, você tem que ter uma ferramenta, tá? Os fatores de riscos psicossociais têm muitos questionários validados hoje que as empresas utilizam. Eu, por exemplo, utilizo o de Copenhague,
que é um questionário já validado, testado, e muitas empresas utilizam. Como é que você vai fazer isso, Manu? Você vai reunir os colaboradores das áreas. Então, ou seja, eu tenho que ter uma amostragem aí, né, significativa de no mínimo 30% por área, o grupo homogêneo que você vai ter da área ali, e vai avaliar individualmente, com perguntas e respostas do questionário, o colaborador respondendo ali. Tá? E na medida que você tem ali todo esse levantamento, você vai pegar esses dados e fazer um diagnóstico com esses dados. Quais os riscos mais altos em cima de probabilidade e severidade? Que já vai estar dentro da metodologia do questionário. Então, a partir do momento que você tem esse questionário validado, fez a identificação, né, a reunião com o pessoal para o preenchimento do questionário, o colaborador, por exemplo, tem que responder de forma ali voluntária, sem pressão, ele não precisa colocar o nome dele, porque dentro dos questionários, muitas vezes você vai, né, dos itens verificados é a liderança, então ele não pode ficar ali com medo de falar mal do chefe, por exemplo, alguma informação que ele vai colocar, que a liderança às vezes não dá suporte, pode acontecer nas empresas. Então, qual é o objetivo? Eu identificar e fazer o quê? A priorização dos riscos. De todos os fatores psicossociais que eu levantei, eu vou ter um resultado. E esse resultado eu vou priorizar de acordo com os riscos maiores, em cima de probabilidade e também severidade. Feito isso, as ações que são importantes. Por exemplo, esse questionário de Copenhague, o COPSOC, ele tem, o que a gente utiliza, tem 41 perguntas. Então, para cada pergunta ali, eu tenho que ter ação. Às vezes é treinamento de liderança, às vezes é distribuição adequada das tarefas, que não está legal, e por aí vai. Então, primeiro passo, Manu, é buscar uma metodologia. Nós temos uma metodologia, se você for no link da bio aqui do TikTok, no nosso canal do YouTube também, Márcio Guadalupe, temos muitas dicas disso lá. Temos uma metodologia, que é a metodologia Matriz Help. Você faz o curso e consegue fazer essa avaliação dos fatores de riscos psicossociais de forma automática, utilizando a nossa ferramenta. Ok? Então, se tiver mais pergunta, você manda no direct aqui que a gente vai conversando também, tá? Tem mais algumas perguntas aqui. NHO, no caso, penso eu sobre esse termo de higiene. Sim, com certeza. A NHO da Fundacentro é muito importante, amor e esperança, né? A gente fazer isso aí. O Everton Domingues está perguntando, será que poderia me ajudar sobre análise ergonômica? Vou realizar a primeira vez, me formei há pouco. Olha, análise ergonômica da tarefa. Análise preliminar ergonômica também. O ideal é você fazer uma análise preliminar. Depois manda para mim uma mensagem no direct aqui, que eu mando uma ferramenta que eu trabalho aqui sobre essa análise ergonômica, tá? Para te ajudar aí no levantamento. Entendeu? Você vai, uma metodologia que a gente utiliza aqui, aí eu vou te ajudar. Beleza? Pode mandar para mim aí. Não esquece de mandar não, que aí eu lembro de você e te mando o que eu tiver de material aqui, eu mando para você. O Eva está falando que é TXT, ergonomista e higienista. Uai, mas você é TXT, higienista e ergonomista? É você que perguntou análise ergonômica que vai realizar? Mas você mesmo tendo essa formação, você ainda tem dúvida da parte de ergonomia? De fazer, de fato, uma análise ergonômica da tarefa? É isso mesmo? Se eu entendi? Se eu entendi, é isso mesmo, né, Everton? Amanda, a gente vai trocando figurinha aí, tá? Mas voltando aqui um pouco para a CIPA novamente, hoje, com relação à carga horária de treinamento, teve uma mudança. O grau de risco, antes era o treinamento da CIPA era 20 horas, para todas as empresas, independente do grau de risco. Hoje mudou, teve uma mudança recente. O grau de risco 1, por exemplo, é um treinamento de 8 horas. O grau de risco 2, 12. O grau de risco 3, 16. O grau de risco 4, 20 horas. Tá? Se for presencial, ainda diminui um pouco. Principalmente para as empresas de grau de risco 3, pode fazer um treinamento de 8 horas. Se for 100% presencial. Tem lá dentro da própria NR5. O treinamento pode ser realizado de forma presencial, semipresencial ou EAD, treinamento da CIPA. Desde que a gente observa os requisitos da NR1. Então, a carga horária deve ser distribuída em, no máximo, 8 horas diárias. Não pode passar disso. Tá? Então, é importante
ver essa questão da carga horária da CIPA também. Tá? O Nando, boa noite, Nando, seja bem-vindo. Pessoal que está chegando agora, nós temos um canal no YouTube lá, Márcio Guadalupe. Sigam lá, que tem muito material bacana para o profissional de SST. O Nando está falando que é formado em TST recentemente. Como posso conseguir o primeiro emprego? Primeira coisa, Nando, formou. O que você já sabe fazer? Fez algum treinamento das NRs? Tem aí um diferencial? Fazer um currículo bem feito, com as informações. Não sei, é o seu primeiro emprego? Você já trabalhou em algum lugar, mesmo que não é como técnico de segurança? Coloca para a gente que é importante. Por quê? Às vezes você já trabalhou em outra área administrativa ou mesmo operacional, que pode te ajudar a ser requisitos aí para a vaga de segurança do trabalho. Então, o que é importante? Ter um currículo bem elaborado, fazer treinamentos das NRs, principais NRs, NR1, NR5, NR10, NR35. Dentro do meu canal lá, Márcio Guadalupe, tem várias normas que a gente passa lá gratuito. Se você quer o certificado, que é importante também, vai no link na bio do nosso TikTok, aí tem os cursos aí das NRs com certificado no final. Tá? Então, para conseguir o primeiro emprego, é importante ter esses cursos das principais NRs que eu citei. E depois é o quê? Está posicionado também no LinkedIn. Tá? O LinkedIn é o seu currículo virtual. E aí, o que você pode fazer? Network, contato com as pessoas da área de segurança da sua cidade, com profissionais que já estão empregados, essas pessoas que podem te indicar, verificar, fazer uma busca aí nos sites aí de emprego da região, entendeu? E tem que batalhar mesmo. O primeiro emprego é mais difícil. Mas quando você faz... Por que eu falo do network? A pessoa que você conhece fora da empresa que vai arrumar um emprego para você dentro da empresa. É o famoso QI. O QI ele vem através do quê? De relacionamento, de conexão. Então, buscar conexões com outros profissionais, participar de congressos de segurança, participar de workshop de segurança, de lives como essa, que pode te ajudar também. Tá? Então, essas são as principais dicas que eu posso te dar. O Johnny, boa noite, seja bem-vindo. O Everton Rodrigues Freitas, N17, ela tá para a gente resolver problema. O Everton falando trabalho autônomo, é a primeira vez que realizo essa área. Bacana, manda lá que a gente vai trocando figurinha lá, tá? O Johnny tá falando que vai começar o curso dia 19 de fevereiro. Bacana, Johnny. Show de bola, isso aí, vai firme. O Nando falou que trabalha como atendente fora da área e repositor de mercado, tem nada a ver com a área. Aí que a gente se engana, por quê? Toda área, ela pode ajudar a gente. Quando você coloca no currículo da forma adequada, que vai potencializar o que você fazia na área, como, por exemplo, repositor, como atendente, por exemplo, atendente comunicação. Se você é atendente em algum lugar, você comunica. Então, em vez de você colocar lá atendente, você vai colocar o que você fazia. Comunicação com as pessoas, informações, feedbacks. Tudo isso, gente, facilita para você ser mais bem reconhecido através do seu currículo, a forma como que você coloca, as características que você tem de profissional, os problemas que você consegue resolver. Então, voltando aqui, relacionado aí o papel do designado da CIPA, qual que é o papel? O representante da NR5. As empresas que não se enquadram no dimensionamento da NR5 para ter uma CIPA, ela tem que nomear um representante como designado. Ele não vai ter eleição, não vai ter nada, ele vai ser o designado. Quais atribuições? Os representantes devem auxiliar na execução das ações de prevenção e segurança da saúde do trabalho. Tá? Tem que fazer o treinamento normal, dentro da empresa também, ele tem que realizar o treinamento. E a CIPA de empresas contratadas também tem que ter uma integração obrigatória com a empresa, que é a matriz. A participação em reuniões, o contratante ele deve participar das reuniões da contratada. E o fluxo de informação, garantir que os riscos aí no ambiente de trabalho sejam conhecidos por todos os trabalhadores. Alguns desafios que nós podemos citar aqui, o SESMIT também engenheiros. Eu vou falar daqui a pouco, o Johnny está perguntando de remuneração, já vou falar, só um minuto. Só terminar essa parte aqui dos desafios do SESMIT, a questão da assessoria técnica, a CIP e o SESMIT têm que ter essa comunicação. A investigação de acidentes, trabalhar junto, o SESMIT com a CIPA também é muito importante,
O engajamento e a mudança de cultura. O SESMIT envolver a CIPA nessa mudança de cultura e também a questão de gestão documental. Então, focar na cultura, na atualização e também na saúde mental é um dos principais fatores aí que vai ajudar a comissão interna de prevenção de acidentes. Então, eu vou responder as perguntas aí que o pessoal colocou agora, que é importante essa questão dessas perguntas aqui que vocês fazem, para a gente é muito importante. E vamos lá. Vamos ver aqui. O Johnny está falando que fez elétrica e empilhadeira e ferramenta da qualidade. Agora, Tec Segurança do Trabalho, bora para cima. Bacana, Johnny. Isso aí, ó, fez elétrica, empilhadeira. Você já tem um diferencial na área, certo? Tem um diferencial grande com relação à operação de empilhadeira, é muito importante. Ferramentas da qualidade também anda atrelado com a segurança do trabalho. É isso aí, show de bola. O Nando agradeceu pelas dicas, eu que agradeço pelo comentário. O John está perguntando para falar um pouco da remuneração da categoria. Depende do estado, depende da região que você está. São Paulo é o lugar que paga melhor, tem um piso aí para os técnicos de segurança. Mas olha, tem locais, a pessoa que é recém-formada, ela vai ter um salário mais baixo. Não tem como você começar numa área com salário alto. Entendeu? A não ser que você faça um curso público, né? E aí já tem o piso salarial ali, que é bom. Mas para a empresa privada, o que eu falo? Gente, não preocupa no início com salário. Preocupa em adquirir conhecimento. Por quê? Se você subir no seu nível de conhecimento técnico, fica mais fácil de você ter uma boa remuneração. Mas se você pesquisar no Google aí, sai a média salarial. Eu nunca preocupei, eu tenho 23 anos que eu estou na área de segurança do trabalho. No início, a gente preocupa mesmo no início de salário, mas isso é com o tempo. A questão salarial, o reconhecimento financeiro, ele vem com a entrega, com a capacidade sua de resolver problemas. Qual que é a sua capacidade de resolver problemas? Quanto mais capacitado você tiver para resolver problemas da empresa, mais cobiçado você vai estar no mercado e mais bem remunerado você vai ser. Então, foca no conhecimento técnico, que o salário é consequência. Ok? O TST pode ser indicado como presidente da CIPA? Pode, não tem problema nenhum. Qualquer funcionário da empresa, ele pode ser presidente da CIPA. Tá? Geralmente, as empresas optam por colocar alguém já de liderança, um gerente, um supervisor, um diretor. Por quê? Ele, como presidente da CIPA, você concorda que uma pessoa que tem um cargo de gestão para conseguir os recursos para as melhorias no ambiente de trabalho é mais fácil? Mas nada impede o Tec Segurança ser presidente da CIPA, não. Tá bom, Luana?